Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar a Zazá, uma pitbull, através de uma fotografia. E o salmo que eu quero deixar com vocês é o número 61, versículo 1. Diz assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende à minha oração. Aqui nós temos o risco da pitbull Zazá Maria. Eu fiz esse círculo em volta porque eu achei muito bonita a foto dela, que tá com um fundo totalmente preto. E aqui, ó, vocês estão vendo a foto da Zazá. E eu vou começar fazendo esse fundo preto. Eu vou usar um pincel número 8. Ele tem uma cerda grandinha, então vai ser mais fácil de preencher. E eu vou colocar esse preto aqui no pratinho e vou colocar umas 2, 3 gotinhas de água, para ficar um pouquinho mais fácil de espalhar essa tinta. Esse tecido aqui, ele é um pouquinho diferente. Ele é uma sacaria da apucarana. Sacaria apucarana, tá? Já sujei o tecido ali e já coloquei um pouquinho do gel de barbear. Posso trabalhar tranquila aqui, quando secar aqui eu lavo ali e sai aquela mancha. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. E eu vou preencher o fundo e já começamos a pintar a Zazá. Então, já fiz o fundo, tenho ainda aqui um pouquinho da mistura e eu vou, com o mesmo pincel número 8, eu vou preencher essa área aqui, ó. Aqui a gente tem o lencinho. Esse pedaço aqui também fica bem escuro. Tá vendo aqui que tem um zigue-zague? Então você não vai esfumar e não vai preencher reto. Vai colocando o pincel assim, deixando esse crespinho, porque aqui é o pelo branco e não é uma linha reta. Onde tem pelo, geralmente não é uma linha reta, né? Não fica linha reta. Mas aqui, essa área aqui, eu vou preencher aqui, ó, a linha da orelha, digamos, até terminar aqui esse pedacinho aqui que é branco. Pronto, já limitei aqui embaixo para eu não me perder. Aqui ainda vem um pedacinho reto. Desse lado, aqui tem uma mistura de cores. Então, eu tenho que trabalhar assim um pouco rapidinho de preencher esse preto. E não comece por aqui, comece ali, ó, naquela área. Pode vir até aqui na orelha, ó, atrás, né? Porque a orelha tá dobradinha. Então, nesse pedacinho aqui, assim, ó, você pode preencher o preto inteiro. Já vou colocar o meu. Ah, um detalhe, esse preto vai se fundir aqui com o fundo. Vai ficar assim, ó. Eu achei muito linda essa foto da Zazá. Uma foto artística. Já preenchi. Agora nós vamos trocar de pincel. Peguei um pincel número 2. Agora vamos aos detalhes. Aqui, ó, dentro da orelha, eu já vou preencher de preto também. E aqui não vou deixar uma linha, vou deixar crespinho. Temos aqui, ó, a parte do ouvido. Eu vou preservar. Aqui eu tenho um escurinho no meio. Olha como vai ficar, detalhezinho. Aqui posso preencher de escuro já, de preto. Prontinho. Com esse pincelzinho sujo,
Eu já vou aproveitar e vou fazer uma sombra aqui, ó. Rente, mas deixando um pouquinho de espaço ali na orelha. Lavo o meu pincel e agora esses espaços aqui já vou construir. Eu vou pegar um pouquinho do telha e eu vou trabalhar com essas cores, ó. Preto, rústico, chocolate, telha e branco. Então, um pouquinho do telha e vou preencher aqui, ó. Mais um pouquinho. Esse pontinho aqui. E agora essa parte gordinha. Ops, esse daqui. Não, tô usando chocolate. É o telha. Preenchi. Como tá bem molhadinho o preto, ele vai misturar um pouquinho. Não faz mal. Você pode até passar o pincel assim, ó, bem na beiradinha, para não ficar nenhum espaço branco. Ó, eu preenchi bem certinho, depois vou lidando com o pincel em cima da linha. Isso evita aquele contorno rígido, mas cuidado para não invadir totalmente a área. E agora que eu já fiz isso, eu vou pegar com esse mesmo pincel uma isca de branco. Nessa partezinha aqui de cima, o branco vai bem ali, ó. O branco na ponta, dando uma espalhadinha para dentro. Mais um pouquinho. Agora esse outro espaço aqui. Tô pegando o branco só de pouquinho e na pontinha do pincel. Ó, nos dois, a luz tá batendo desse lado, esse lado tá bem escuro. Então, não vai chegar o branco ali. Coloca e dá uma puxadinha. Esse aqui tem um pouquinho mais. Aqui é só um toque de branco. Essa parte aqui, ela não fica assim, essa vírgula tão gorda. Já esse daqui, ele fica assim um pouquinho mais gordo. Um pouquinho mais cor pro lado esquerdo. Um pouquinho mais branco do lado de dentro, do lado direito. Agora, vou voltar aqui ainda. Aqui embaixo, fica como se fosse uma vírgula mesmo. Ele vem terminando aqui, ó, mais fininho. E depois aqui em cima, assim, bem clarinho. Já não tô esfumando, já tô colocando a tinta só. Ó, consegui o efeito. Considerando que esse branco, ele ainda vai abaixar um pouco o tom, um pouco a cor. Agora vamos aqui, ó, essa parte da orelha. Primeiro eu vou usar o telha. Aqui, ó, esse final. Aí você vai me seguindo. Aqui em cima. Já vou colocar aqui. Porque aqui, esse preto tá úmido. Eu coloco o pincel, esfrego um pouquinho, ele já vai abaixar um pouco o tom. Nessa área aqui, ó, perto do preto, eu já vou usar um pouquinho do marrom café, que é um tom um pouquinho mais rebaixado, um pouquinho mais escuro. Posso passar o pincel bem em cima da linha. Vai ficar o contraste, mas vai quebrar um pouco aquela linha. Olha, aqui na orelha, agora nós vamos iluminar. Eu vou pôr aqui no pratinho um pouquinho do branco. E eu vou fazer isso aqui, ó. Bem na borda. Só com um pouquinho do branco. Lembra que a gente tem preto puro ali, então o contraste vai ser bem grande. Eu vou subindo aqui, ó, só encostando o pincel. Não é uma linha reta, só encostando. Ali tem uma leve claridade. Mais um pouquinho.
Agora eu vou colocar aqui, ó, nessa dobrinha aqui, porque a orelha dobrou, né? Posso até trazer o pincel já até aqui em cima. Olha como deu uma clareada. Mais um pouquinho. Porque se você lembrar que quando seca ele escurece, ele some um pouco. Então a gente já deixa um pouquinho a mais. Quando secar, ele vai ficar bom. É um trabalho de paciência, mas que o resultado final é muito bom. Aqui, entre essas duas pontas, nesse espaço, tem um pouquinho de escuro. E eu vou colocar aqui no pratinho também já um pouquinho do rústico. Eu não vou usar o preto, porque o preto, ele fica muito forte. E é meio difícil, às vezes, controlar ele. Ó, só um escurinho ali. Aqui fica um pouquinho mais levantadinho. Esse pedacinho aqui, eu vou colocar chocolate na beirada de fora. Chocolate na beirada de fora. Vou preencher todo o espaço. Ó, preenchi. Agora eu vou pegar o rústico, vou colocar bem na beirada de dentro e vou puxar para fora. O movimento é este. Se fizer assim, vai misturar e ficar uma linha. Se eu faço isso daqui, dá a ideia do redondo. E essa área aqui, ó, dentro ficou escurinho. Eu vou lavar o meu pincel, porque essa linha que nós colocamos, ela vem aqui na borda, aqui ela atravessa pelo meio e a gente vai virar o pincel, quer ver? Ó, pouquinho de tinta, eu venho assim. Quando chega aqui, eu viro o meu pincel nessa posição. Ó, aqui ele tava para fora. Quando chega aqui, eu viro e a tinta acaba entrando para dentro. E aqui bem na beirinha também já vou pôr um pouquinho de luz de branco. Temos uma orelha. E nós já vamos fazer aqui do outro lado, tem um pedacinho da outra orelha. Eu vou colocar o rústico aqui, ó, bem no meio. Lavo o pincel. Chocolate em volta. Dou uma esfumada ali entre o rústico e o chocolate, sem cobrir as cores. E agora um pouquinho do branco. Eu vou colocar o branco bem aqui, ó. E venho trazendo ele para fora. Aqui tem um contraste, branco e escuro. Não mistura, não. Vou pegar um pouquinho de tinta. Tava trabalhando assim. Agora eu vou virar essa tinta para fora e vou só encostar o pincel ali para fazer um contorno. Lá, já ficou pronto. Agora nós vamos fazer um outro pedacinho, que é essa beira aqui, ó, da cabeça, que fica entre o fundo e o branco. Essa linha aqui é a linha de branco. Então, você tem a orelha, que a gente já fez, e daí tem esse pedacinho. Vou começar aqui embaixo com o rústico. Ó, um pedacinho de rústico. Posso até subir um pouquinho, contornando ali aquela área. Vou lavar meu pincel, porque o espaço é muito pequeno. Agora eu vou usar o chocolate. E com o chocolate eu vou terminar de preencher aqui, até o finzinho aqui da orelha, ó. Sempre lavando o pincel quando a área for muito pequena. Aqui eu não preciso esfumar. Eu vou pegar um pouquinho do branco
e vou fazer uma luz na borda de cima, na borda da direita. Vou começar colocando o branco bem aqui, ó, no final da orelha. Venho limpando o pincel para cá. Antes de chegar aqui no rústico, eu paro. Dou uma esfumadinha de leve, só colocando o pincel. E a tinta é muito pouca. Aqui, ó, eu vou levando. Aqui eu tenho a ponta do branco. E veja, eu vou colocar um pouquinho do chocolate aqui. Para você ver onde está a ponta do branco, ó, ali, tá aqui. E essa área aqui, ó, já sujei com o chocolate e tinha um pouquinho de branco no meu pincel. Nessa área bem escura aqui, eu tenho no meio da área escura, que fica exatamente na linha do olho, ó, o finzinho do olho tá aqui, exatamente aqui. Eu tenho uma sujeirinha assim de branco. Então, eu só encostei o pincel e deixa ali, parece uma sujeirinha, mas depois no todo vai fazer sentido aquele ponto de branco. Vamos continuar aqui na testa. Toda essa área que você tá vendo aqui agora, eu vou colocar o chocolate. Tudo isso aqui, ó. Aí, onde tem uma linha, você para. Essa é a melhor forma de fazer sem se perder. Pedacinho por pedacinho. Aqui, ó, ainda vai entrar o preto. Então, eu já paro com o chocolate aqui. Aqui pertinho da orelha, aqui tem um risco. Mas o chocolate vai entrar toda essa área. Aqui. Já vou fazer aqui a passagem entre o preto e o chocolate. Essa parte aqui é crespinha, então não tem linha. Você vai fazendo batidinhas até sumir uma tinta dentro da outra. Aqui tem uma partezinha clara. Meu pincel tá sujo de chocolate. Para eu não me perder, eu já vou colocar essa partezinha clara aqui, ó. Chocolate e um pouquinho do branco. Agora eu venho com o rústico. Aqui tem uma entradinha. Vou colocar o rústico entre o chocolate e o preto. Já faço a transição pro preto. E até já posso fazer a transição aqui pro chocolate também. Vou chegar com esse escuro até aqui, ó, a parte manchadinha de branco que eu já coloquei. Aqui nessa área, aqui tá a pontinha da orelha, aqui tá o meio da testa. Aqui, ó, no meio, vindo pra cá, tem uma sujeirinha assim. Tô limpando meu pincel de rústico aqui em cima. Em seguida, eu já vou clarear um pouquinho aqui, ó, que é bem embaixo da orelha, na área da testa dela. Aqui também, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Aqui, ó, na sequência da linha branca, só dá uma limpadinha do pincel. Aqui tem o escurinho, aí aqui o outro clarinho. Aqui também, você viu que eu coloquei a tinta e só com batidinhas de pincel, aqui que fica bem clarinho. Batidinhas de pincel, eu vou deixando mais clarinho. Não leve aqui em cima do rústico, tá? Você tem que ir terminando por aqui já. Assim. Vamos continuar. Agora a gente tem essa área aqui. Você viu que é um outro espaço. Esse espaço aqui, ele é bem escuro também. Então, eu vou colocar o rústico. Ele encosta ali no branco, bem aqui.
Na borda, não deixe linha, vai fazendo batidinhas de pincel. Para cima e para baixo. Aqui para baixo ele entra aqui pelo meio, ó. O seu risco vai bem certinho, tá? Eu vou fazer um outro risco copiando aqui da pintura, para você poder ter a direção bem certinha. Aqui, ó, tem uma linha e essa linha, ela é mais escura, ela passa até, atravessa aqui, ó, toda a parte de cima do olho. Depois aqui tem uma outra linhazinha. Aqui, essa parte, ela é bem clara. Aqui, ó, tem um escurinho. Tô colocando rústico. Sempre lavando o pincel. Eu vou deixar o olho e essa parte clara aqui em volta para fazer depois. Vamos continuar fazendo essas manchas. Descendo por aqui, eu tenho aqui um outro espaço pequenininho que é escuro também. Então, eu vou colocar o rústico, observando mais ou menos a forma. Aqui é a linha do branco, que vai chegar até o nariz. Aqui, tá vendo que eu tenho assim um zigue-zague? Marquei, porque você não pode fazer linha reta assim. Você tem que deixar assim, ó. Escuro, né? Bem escuro, com rústico. Depois eu tenho aqui um espaço também, ó. Eu acho que se a gente vai fazendo assim, fica mais fácil para você achar os espaços aí. Vem até aqui. Depois essa área aqui embaixo do olho, tô trabalhando só com o rústico. Aqui, ó. Nas áreas que estão definidas pelo risco, pelo desenho. E essa parte aqui, basicamente, chega aqui nessa área clarinha que eu já marquei ali para não me perder. Porque os espaços ficam confusos. Até aqui também é escurinho. Essa área aqui é escurinha. Aqui em volta da manchinha clara, cheguei lá no preto. Agora eu tenho esse zigue-zague aqui, tudo com rústico. Chego ali no preto também. Tá, acho que agora eu vou voltar aqui preenchendo esse espaço para não secar. Depois a gente termina aqui a parte do focinho. Essa área aqui eu já vou colocar o chocolate. Aqui em volta do olho. Não, em volta do olho não. Em volta dessa parte ali, ó, do olho. Que aqui vai ficar um pouquinho mais claro ainda. E é mais rosado. Aqui eu posso chegar pertinho do branco. Aqui eu já vou trabalhando assim, ó. Viu como parece pelinho já? E essa área aqui também. Aqui eu vim trabalhando assim. E aqui o pelo tá fazendo esse movimento, ó. Porque aqui é redondo. Então, eu já venho trabalhando assim com o pincel. Onde eu coloquei esse risco, vai ser escurinho. Aqui eu tenho um clarinho. Escuro. Clarinho. Aquela área ali é escura também. Aqui, ó. Rústico. Aqui ficou um excesso de tinta, por isso que eu tô batendo o pincel em cima de novo. Você viu que tem uma linha aqui? Tem um buraco um pouco diferente. Tem um buraquinho aqui, ó. Eu vou encher de claro.
Aqui eu tenho um outro espaço claro, quase grudado nele. É o que vai fechar aqui a cara dela. Na sequência, onde eu tenho essas linhas aqui, é escuro. Já vou colocar o rústico. Depois eu tenho outra linha aqui, também coloco o rústico e venho fazendo assim. E aqui a última linha. Isso daqui é escurinho. Tem uma claridade aqui. Tá vendo a linha? Então, você coloca a tinta e trabalha batendo o pincel. Aqui chega a sumir. Agora eu vou colocar o chocolate nos intervalos aqui. Aquela linha que você tem ali, ela é um pouco mais clara. Então, eu já vou pôr um pouquinho do branco. Aqui do lado, esse gordinho aqui também, essa bolinha aqui também é um pouquinho mais clara. E agora eu vou chegar com o chocolate aqui, ó, pertinho desse branco. Chocolate aqui, nesse pedacinho. Aqui ainda tem um risco, ó, chegando aqui no nariz. Então, eu vou colocar. A gente vai ter que escurecer um pouquinho mais ainda essa parte. Mas antes, vamos definir, preencher de tinta, né? Essa área toda aqui, trabalhando a base. Agora, eu vou colocar o branco. Acho que vai ficar mais fácil de visualizar o espaço. Branco que termina aqui com uma linha com pincel 0, bem fininho, que faz a curva do nariz, faço o contorno de fora. Aqui tem uma linha bem fina também que termina no meio do nariz aqui. Esse espaço aqui deixei assim em zigue-zague porque não tem linha reta. Aqui, ó, já não é, aqui é linha reta, aqui já não é. Então, eu já vou deixar assim crespinho. Agora aqui, depois do branco, eu só vou colocar um pouquinho do chocolate para fazer a transição aqui. Essa área do nariz. Aqui, ó, para não secar esse branco e ficar manchado. Aqui no nariz, eu vou deixar um pouquinho mais rosado. Um pouquinho do rosa antigo. Preservando esse buraquinho aqui. Aqui, ó. Vou limpar o pincel até o final ali. Agora, eu vou colocar o rústico aqui dentro desse espaço. Quando chegar aqui, eu vou continuar com o rústico, só que colocando aqui, ó, a linha. Vou esfumaçar um pouquinho, vou esfumar um pouquinho para cima do rosa escuro, do rosa antigo. Vou aproveitar o pincel sujo, essa linha aqui, ó. Vou fazer isso aqui com ela. Limpei meu pincel com rústico. Essa parte aqui, vou colocar o rosa antigo. Vou limpar o meu pincel. Aqui, faço uma transição, porque nessa parte aqui fica escuro para cima da narina. E aqui no finzinho, aqui, ó, fica escuro para baixo. Então, aqui escuro para cima, aqui escuro para baixo. É pouquinha tinta, mas isso faz diferença. Porque logo em seguida eu já vou colocar bem aqui do lado de cima um pouquinho do branco.
Então, aqui ficou escuro, aqui nesse canto ficou clarinho. E agora, com esse restinho, eu vou pôr aqui, ó. É a ponta do nariz. A pontinha aqui vai ficar bem clarinha, ó. Mas sempre vai colocando de pouquinho. Aqui ele faz assim. Aqui ele faz assim. E pode até ficar assim manchadinho. Agora pego mais um pouquinho do branco. Aqui bem baixo desse escurinho aqui, ó. Eu vou trabalhar, aqui tem escuro pra cima e daí esse clarinho pra baixo. Vou colocar a tinta. Aqui tem uma puxadinha. E aqui eu vou fazendo isso, varrendo. Ó, tá vendo aquele escurinho que a gente colocou ali, ó? Na parte de baixo tem esse clarinho. Por isso que tinha que colocar aquela sombra. Aqui tem que ficar redondinho. Tá muito pontudo. Não sei se eu entrei com o preto. Esse escurinho aqui, posso fazer isso, ó. Tô puxando. Aqui já tá bem escurinho. Aqui tá bem escurinho. E aqui bem escurinho. Aqui vou colocar o chocolate também. E aqui também. Vou terminar de preencher com chocolate. Aqui a gente nem enxerga, né, ó. Chocolate rústico e preto. Mas eu já vou colocar uma linha branca ali. E eu vou colocar com o pincel 0, porque vai ficar difícil colocar com o pincel maior. Assim, ó, você tem aqui aquele escurinho, tipo aquela gota. Bem aqui, vou deixar com o 0 uma linha, some. Sumiu. Aqui já temos o clarinho. Aqui, ó, essa linha vem sumindo, desse jeito aqui mesmo. Embaixo da ponta daquela gota, tem uma linha branca assim que atravessa aqui, não sei como é, que eu não conheço o cachorro pessoalmente. Aqui fica bem mais clarinho a ponta. Vou usar o outro pincel 2 para dar uma esfumadinha assim, para não ficar aquela marca. E agora o contorno aqui, ó. Bem nessa parte escurinha, que é um pouquinho mais funda. Ele faz mais grossinho. Tá vendo esse escuro aqui? Que a gente já colocou? Então, ele passa o branco aqui, ó, e some. E aqui vai afinando também. E fazendo a linha do nariz. Depois, bem nessa área aqui, eu tenho uma outra linha de branco que some antes de encontrar aqui essa parte, essa outra, tá? Não, elas não se unem aqui. E depois ali eu tenho aquela parte mais clara também. Esse branco aqui, ele some um pouquinho mais assim. Essa área aqui, ela fica mais escura. A gente só definiu. Agora eu vou pegar o rústico. Eu vou colocar aqui, ó. E vou trabalhar fazendo esse movimento. Eu vou realçar todas essas áreas. Tem um clarinho aqui, tem o outro aqui. Aqui, ó. Tem uma mancha. Outra mancha. Esse daqui fecha ali em cima. Aqui não fecha. No teu risco, isso daqui vai bem certinho, tá? Não se preocupe.
porque eu não experimentei ainda. Então, quando a gente faz o risco e vai pintando direto, às vezes fica assim meio complicado, mas não vai ser quando você pegar o risco definido. As áreas escuras e as áreas claras. E a gente pode, vou pegar aqui, ó, rosa antigo, um pouquinho do branco, fica quase um rostinho de boneca. E agora eu vou dar uma realçadinha nas áreas claras, mas eu vou fazer um batidinho, ó. Só vou colocando o pincel aqui, aqui, nessa área aqui também, ó. Cuidado quando você for fazer isso, tem que fazer com o pincel só sujinho de tinta, não pode ter muita, porque se tiver muito, você não vai conseguir controlar. 1, 2 clarinhos. Aqui também, ó, entre o branco e esse rosa que eu coloquei, vou fazer mais um pouquinho de batidinha. 1, 2, 3 clarinhos. 1, 2 na borda. Agora eu vou usar o pincel 0. Peguei uma pincelada do rosa antigo, uma pincelada do branco, vou pôr uma pinceladinha de água também, para ficar um pouquinho, para eu conseguir fazer um risco um pouquinho mais fino. Que a gente tem saindo desse claro aqui, ó, a gente tem uns fiozinhos, pelo menos 3 eu enxergo ali. Aqui também, ó, assim. Aqui, ó, tenho alguns assim bem de leve, bem pouquinho. E aqui nem são fiozinhos. Aqui no nariz, eu percebi que esse branco ele tá muito alto. Para ficar um pouquinho mais discreto, coloquei aqui um pouquinho do chocolate em cima. Ó, diminuiu. E aqui, essa gota, acentuei a cor para ela ficar um pouquinho mais escura. E essa partezinha aqui, entre a linha de fora e a linha daqui da gota da narina, também é aqui entre os dois é um pouquinho mais escuro. E bem aqui no centro tem uma linha de branco que divide ali as duas narinas. Coloquei com esse pincel mesmo, olha, ó, dá pra aparecer, dá pra você ver. Aqui, ó. Rosa antigo. Agora nós vamos trabalhar o olho. E eu vou começar aqui por dentro. Rústico. Assim, ó, quase inteiro. Só ficou um pedacinho embaixo. Que eu vou colocar um pouquinho do chocolate. E em cima desse chocolate, um pouquinho do branco. Não. Eu vou ter que trabalhar com um tom de amarelo aqui. Peguei um pouquinho do camurça. Isso, vai ficar um pouquinho mais amarelado. Aqui, ó, essa parte aqui também tem camurça. E a parte de cima eu vou colocar o rústico. Até o final. Aqui vai entrando uma cor dentro da outra. Olha a sequência como vai ficando. Aí pego uma pontinha de pincel. Aqui eu tenho uma divisão, ó, entre as duas partes.
Que cantinho mais escuro. No meio dessa segunda parte aqui, eu tenho assim uma pincelada. Ficou muito baixa. Quer dizer, ficou muito alta. Eu vou descer um pouquinho a pincelada. Vou esfumar a parte de cima, puxando. Nessa parte aqui de fora, eu já vou colocar o rosa antigo. Aqui, ó. Já vou colocando, dando batidinhas. Mesmo com a parte de cima seca, eu já consigo cobrir tudo, deixar sem aquele branquinho de tecido aparecendo. E essa área aqui também, ó, já vou colocar inteira. Agora eu vou pegar o branco, pouquinho só, pincel sujinho, e vou dar uma clareada aqui. Aqui são batidinhos, ó, de pincel. Arredondadinho, sumindo aqui, aqui fica um pouquinho mais largo. Aqui já pode dar uma pinceladinha, assim, escorrendo o pincel. E aqui embaixo, você quase pode fazer uma linha. Desde ali da pontinha do olho até aqui, ó. Esse daqui vai ficar mais clarinho. E aqui vai ficando mais escurinho. Aqui tem um gordinho assim. Entre esse claro e essa cor mais escura, pincelzinho sujo de rústico, só para tirar, para quebrar um pouco aquela linha que tinha aqui embaixo. E agora o pincel zero. Vou usar o preto e vou começar aqui nesse cantinho, ó. Eu vou dar uma contornada, mas não inteiro. Aqui, ó, que eu fiz com pincel maior, não ficou tão certinho. Agora vai ficar certinho. E aqui tem aquele risquinho atravessando essa área clara. Esse olho ele vem reto aqui, ó, reto. E aqui desce. Então, com o pincel grande, às vezes é mais difícil fazer isso aqui. Aqui no cantinho fica bem a passagem do... O que eu tô usando aqui mesmo? Camurça. A passagem do camurça pro preto, pro rústico. Como eu tô usando preto aqui, então agora eu vou limpar assim com pincel zero, para não ficar aquela divisão muito rígida. Cantinho escuro. Aqui a linha quase some. Aqui o cantinho escuro de novo. Acho que essa linha de preto minha ali ficou muito forte. Então eu vou pôr um pouquinho mais do camurça para fazer sumir. Agora eu tenho com o branco puro um brilho. Seria aqui, ó, eu tenho essa linha, seria a continuação desse camurça aqui. Um risquinho assim arredondado. E aqui também, bem aqui, ó, tem um pontinho de branco. Cada vez que eu olho lá, eu vejo mais algum detalhe. Por isso que a pintura a gente nunca pode dizer que ela acabou. Que sempre pode melhorar mais. Quando tá tentando fazer, quando tá fazendo realista, ainda é pior. Cada vez que você olha, você enxerga mais uma coisa. Aqui eu enxerguei essa linha clara, depois tenho mais uma linha clara e mais uma linha clara. Então eu vou colocar aqui, ó, com o chocolate no teu risco. Não vou colocar porque senão você vai se confundir.
você vai colocar no final, que nem eu tô fazendo agora. São duas linhas claras menores e uma maior, mais acentuada. Agora vamos fazer as pernas, porque essa parte aqui já completamos. Usando esses tons ainda, agora nós vamos trabalhar aqui, ó, o peito da Zazá. Então, eu coloquei o preto, assim, esfumado, porque essas áreas aqui de cima, vou até mudar meu pincel, vou pegar um pincel número 6 agora. Aqui, ó, é o ladinho, comecinho da perna. Vou colocar bem no começo aqui, ó, uma pincelada do rosa antigo. Vou completar aqui esse espaço com o chocolate até encontrar o risco ali. Aqui embaixo eu vou fazer sumir aqui dentro do preto. Incrível que esse meu preto ainda tá meio úmido. Então eu vou fazer sumir. Curitiba hoje tá bem frio e a tinta não seca muito rápido. Peguei um pouquinho do preto mesmo, ó, bem pouquinho. Aqui é pertinho. Aqui, ó, vou subir com um pouquinho do preto. Vai limpando o pincel, na verdade. Aqui ficou bem escuro e aqui vai ficando mais claro. E bem no meio, aqui, ó, ele tem uma pincelada assim. E aqui, vou acentuar o preto para sumir dentro da área escura de fora. Meu pincel tá sujo de preto, mas não tem tinta. Então, eu vou pegar um pouquinho mais do rosa antigo, vou passar aqui na borda e vou limpando o pincel. Ó, entrei, ó, saí. O pincel não tem tinta praticamente. Só para fazer com que essa cor se perca dentro desse fundo escuro. E agora eu vou lavar meu pincel, porque eu vou usar um pouquinho do branco. Tiro todo o excesso, ó. Só um pouquinho mesmo. Aqui tem uma claridadezinha. Aqui nessa área tem uma claridadezinha. E aqui bem na borda, assim, bem de leve. Essa área e essa área são brancas. Aqui também é escuro. E eu vou colocar, na verdade, só o rústico aqui para chegar no risco. Só deixei um pedacinho. Então, eu tenho preto de fundo e daí já o rústico aqui para fazer a transição para o branco. Aqui eu tenho branco, depois esse lado aqui também, bem escuro. Vou colocar o rústico. Aqui vou terminar com o rústico. Faço sumir dentro do preto. Lá, não lavei meu pincel, peguei um pouquinho do chocolate. Vou colocar aqui, ó. Essa área branca, para ter volume, ela não pode ser simplesmente preenchida com branco. Então, meu pincel tá sujinho aqui, ó, de rústico e chocolate. Aqui tem uma sombra, ó, atravessei. Embaixo do lenço também tem uma sombra. Eu tenho aqui no meu pincel rústico e chocolate, bem pouquinho. Aqui, ó, eu tenho uma linha com um pouquinho de sombra. Aqui nessa área também um pouquinho de sombra. Olha como o meu pincel tá bem limpo já. E aqui, nesse espaço, bem no centro, eu tenho uma mancha que sai lá do lenço e vem sumindo. Pronto. Preparado o fundo para eu colocar o branco. Vou começar aqui, que eu tenho aqui um branco assim, ó, bem... Aqui tem até uma pincelada mesmo, assim, ó. E não vá esfumar, deixa assim. Vou colocando o branco, eu não tô preenchendo. Quer dizer, eu tô preenchendo, só que vou... Ui, sujei aqui, tem que limpar.
Vou colocando o branco de leve, isso daqui não, tá? Barrei o pincel ali. Aqui, ó, vai ficar assim, meio que o branco subindo pra cima do escuro. Aqui eu vou limpando o pincel também pra cima do escuro. Enfim, ficou a mancha e ficou bem branquinho aqui. E não ficou linha. E ficou tudo crespo. Do mesmo jeito o lado de cá. Ó, vou colocando, vou respeitar ali a sombra. Aqui tem outra sombra, aqui tem um espaço. Vai colocando a tinta e levando de leve para cima daquela sombra, que você vai ter uma cor já misturadinha. E não precisa forçar teu pincel, é muito leve. Aqui vem sumindo. Pronto. Vou tirar aqui o excesso de tinta com o pano. E agora eu vou voltar o chocolate e vou voltar um pouquinho do rústico. Aí pronto, já arrumei a sujeira que eu fiz. Agora vamos fazer o pescoço. Você viu que tem uns riscos ali? Vou colocar o pratinho aqui. Peguei um pouquinho do chocolate, tiro o excesso do pincel, deixa o pincel bem limpo. Aqui, ó, eu tenho a primeira linha que atravessa, então nesse espaço eu vou colocar um pouquinho do chocolate. Depois eu tenho aqui, ó, esse risquinho no meio, é uma mancha aqui, ó, bem acentuada. Depois eu tenho essa linha. Depois eu tenho essa linha. Tem uma linhazinha aqui. E esse espaço aqui, que eu já vou colocar mais escurinho. Assim. Aqui não pode ficar branco total. Então eu vou sujar um pouquinho. Só assim. Lavo meu pincel. Espero que você tenha acompanhado aí as linhas. Vou pegar um pouquinho do rústico. Porque em algum lugar isso aqui fica um pouquinho ainda mais escuro. Que é aqui, essa mancha. E aqui, ó. Embaixo aqui do pescoço. Embaixo do pescoço, não, ali no pescoço. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Vou preencher esse buraquinho aqui. Ali onde tem contraste com o preto, eu não faço linha. Eu vou dando pinceladinhas e deixando crespo. Aqui, ó, para entrar em cima dessa cor mais escura, você vai dando pinceladinhas, limpando o teu pincel. Não vai deixar muita tinta, porque senão você preenche tudo, você perde a sombra. Aqui eu tenho uma linha embaixo. Aí depois eu vou colocando tinta. Ó, ficou bem marcado aqui e ali só crespinho para cima do preto. Mais um pouquinho de tinta. Vou colocar aqui. E também aqui eu não tenho linhas, então eu vou limpando o pincel para os dois lados. Um pouquinho aqui. Cada espaçozinho branco você coloca a tinta e vai limpando o teu pincel. A tinta de baixo tem que estar úmida, porque se ela estiver seca, você não consegue fazer essa mistura. Aqui um pouquinho, aqui eu tenho uma linha bem suave. Aqui, ó, vai ficar bem branquinho. Vou limpando o pincel. Limpando, limpando, para tirar todo o excesso de linha. Agora eu vou usar o branco puro para definir o lado da luz. Aqui tá batendo luz. Aqui, ó, desse lado tá batendo luz. Nessa outra claridade aqui não tem esse excesso, mas aqui tem, ó.
Aqui tá batendo bastante luz. E aqui também. Aqui o pescoço dele passou por cima do lencinho. Fica bem branquinho. Dele não, dela, né? A Zazá, ela foi achada num canil clandestino. E daí ela foi resgatada. Encontrou um lar e uma pessoa que ama a Zazá de paixão. Essa tirou a sorte grande. Bom, agora vamos fazer o lencinho. E eu vou preencher ele todinho com rosa bebê. Usando o pincel número 6. O risco vai aparecer, então não se preocupe. Pronto, preenchi tudinho com rosa bebê. Agora eu vou usar uma sujeirinha de rústico, bem pouquinho, pincel bem limpinho, para fazer a sombra. E eu vou trabalhar assim, eu vou colocar a tinta bem em cima do risco, tá? Em cima do risco, com o pincel número 6 mesmo. Quando eu digo em cima do risco, você pode passar a tinta e ele vai sumir para lá e sumir para cá. Ó, não é para fazer uma linha com o pincel 0, é diferente. Vou limpando o pincel e vou colocando em cima do risco. Aqui nem terminei de riscar. Aqui, ó, como eu disse, eu vou ter que trabalhar um pouquinho esse desenho para você, porque ele é muito complexo se não tiver todos os detalhes. E quando eu pinto um trabalho assim, primeiro eu tô mostrando para você como trabalhar no caso de você querer fazer o teu bichinho. Então você vai trabalhando manchas, você escolhe cores que dê uma passagem de cor legal. Aqui também, ó, vou passar bem no contorno. Mas caso você queira fazer o próprio trabalho, que seria esse aqui, para treinar, é ótimo. Mesmo que você não tenha uma Zazá. Aqui tem mais um assim. Tem uns assim, umas sujeirinhas que eu quero dizer. E depois aqui. E essa sujeirinha aqui, eu vou fazer aqui uma manchinha, ó. Você viu que aqui eu tava trabalhando com o pincel assim, ó, fazendo linha. Quando eu fui trabalhar aqui, eu virei, tô aproveitando todas as cerdas. Depois aqui também tem uma sombra. E aqui. Sombras prontas. Vou trocar de pincel, vou pegar o número 2, que tá durinho. E vamos trabalhar o branco. Branco é do mesmo jeito. Só que você vai pôr no intervalo. Você não vai passar o branco em cima do rústico. Você vai pôr ele somente no intervalo. Aqui, ó. A gente sai ali de fora. Eu nem tô olhando mais no desenho, tá? Porque isso daqui já não faz tanta diferença. Não tem problema ficar diferente. Aqui tem mais uma. E assim, sempre que eu tô fazendo um trabalho desse tipo, eu procuro simplificar ao máximo. Para mesmo aquela pessoa que não tem muito conhecimento, que não tem muita habilidade ainda, consiga fazer. Aqui eu vou fazendo um contorno e puxando um pouquinho para dentro. Essa ponta fica bem clarinha. E assim, dessa forma, eu espero
está ajudando e contribuindo para o seu crescimento. Me deixa sua opinião nos comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho para olhar, porque precisa muito tempo para ficar na rede social lá. E eu não tenho muito tempo. Como eu já disse uma vez, eu prefiro gastar o tempo bolando projeto, fazendo pintura, do que ficar olhando rede social. Mas eu gosto muito de ver. Pelo menos 2 vezes por semana eu pego para responder. E eu fico algumas horas respondendo. Mas eu gosto muito de ouvir os comentários. De ouvir não, né? De ler os comentários de vocês. Os depoimentos. Como tá chegando, como que você tá aprendendo. É muito bom saber. Isso é um estímulo para eu continuar me esforçando para fazer vídeos para vocês. Aqui, ó, termina branco no branco. Isso aqui ficou muito forte. Para abaixar um pouquinho esse escuro, eu volto com um pouquinho do rosa bebê. Isso. Agora, para completar, o lencinho da Zazá é cheio de bolinhas. E são bolinhas brancas, são bolinhas muito pequenininhas. Eu vou fazer com pincel zero, assim, ó, com a pontinha mesmo. Não vou fazer com o cabo não, porque vai ficar muito gorda. Inteirinho com bolinhas, com pintinhas brancas. E isso eu não vou te mostrar fazendo, vai ficar assim. Já te mostro ele pronto. Trabalho concluído, espero que você tenha gostado. E esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. Para você que pinta me acompanhando, por favor, mande foto do seu trabalho, dizendo de onde você é e como conhecer o canal Sonalu Pinturas para ganhar beijinho.